Pois bem, sejam muito bem-vindos novamente. Meu nome é Ilker, sou psicólogo e cá estamos no canal Subjetividade Objetiva. Bom, e o tema de hoje é um tema muito interessante. É um tema que eu gosto bastante, inclusive, que envolve, de certo modo, fase de desenvolvimento. Sem mais delongas, muito provavelmente todos vocês já escutaram isso em determinado momento. Estou velho demais para aprender coisas novas. E esse vai ser o tema de hoje, ok? Será que existe um momento crítico onde, após a gente ultrapassar essa barreira, digamos assim, não consigamos mais aprender coisas novas? Será que isso existe? Será que não existe? Como que isso funciona, cara? Pois bem, as informações que eu vou passar para vocês, novamente eu tirei desse livro aqui, tá bom? Que é o Caçadores de Neuromitos. Inclusive foi o livro que eu utilizei para falar no vídeo anterior do efeito Mozart, tá? Então é um livro aí super respaldado, muito do bem embasado e, novamente, sugiro a leitura dele, para quem se interessar. É um livro de fácil interpretação, de uma didática muito simples também, então creio que vocês não terão dificuldades. Pois bem, vamos lá, Há um momento crítico onde, após a gente ultrapassar essa barreira, a aprendizagem fica, impossibilitada, Creio que seja até um estereótipo muito presente na sociedade a questão que envolve adultos e idosos de que, estão velhos demais para aprender coisas novas, cara. E o interessante logo de cara, sem me estender tanto, é que isso é um baita de um mito, cara, tá? A gente sempre tá em constante aprendizagem, digamos assim. E esse momento crítico, ele é irrisório, ele não existe, tá? O que acontece? Tentar trazer de um modo, fisiológico, de um modo, enfim. Há algo chamado neuroplasticidade. O que seria isso? O que seria neuroplasticidade? Conforme a gente vai se desenvolvendo, o nosso organismo, nosso corpo, ele também vai ali apresentando mudanças estruturais. E não é diferente com o nosso cérebro, tá? É o que a gente chama de plasticidade cerebral, tá? O cérebro, conforme a gente vai se desenvolvendo, ele vai aí se readequando, se reorganizando, ok? A parte da neuroplasticidade ou dessa plasticidade cerebral, como eu falei, chega a um determinado momento que realmente ela se desenvolve por completo, ou seja, o cérebro ele para de crescer, ele para de se esticar. Porém, a capacidade, de aprendizagem, ela é corriqueira ao decorrer do nosso desenvolvimento. E isso vai depender, obviamente, de algo com uma nomenclaturazinha até que simples, que é estímulo, tá? A gente precisa, isso desde a infância até a fase adulta, até a fase do idoso, de estímulos, porque isso vai contribuir com os nossos possíveis avanços, ok? Então, o que eu quero trazer com essa primeira apresentação? Parte biológica da coisa. Funciona deste modo. Período crítico, e até algo bacana que esse livro traz, a gente muda essa nomenclatura para ela não causar um impacto negativo e um impacto desproporcional ao que realmente é, tá? Mas existe sim um período sensível. E aí, meus amigos, aí, ok, tá? Não é um período crítico, é um período sensível onde a gente vai ter, digamos assim, que maiores dificuldades. Não significa que a gente não vai aprender. Significa que conforme a gente vai envelhecendo, os nossos neurônios aí, toda essa parte biológica, ela também vai entrando em um momento sensível, tá? E isso vai contribuir para que a gente
tenha uma determinada dificuldade de aprender. Não significa, de novo, que a gente não vá, tá bom? E, novamente, né? Conforme a gente vai crescendo, nós adultos, a gente sabe disso, cara. Os estresses são outros, né? A nossa rotina de vida é outra. E os estímulos, eles acabam aí entrando numa defasagem, digamos assim. Meio que a gente entra naquele processo automático, cara. Isso é danoso, tá? Então, é ideal que a gente tenha isso em mente, ok? O adulto e o idoso, ele possui essas dificuldades. Outra coisa bacana, cara, que esse livro traz a respeito dessa aprendizagem, né? Além da plasticidade cerebral, são as funções executivas, ok? Provavelmente, alguns de vocês já devem ter escutado falar sobre funções executivas. Uma hora também eu vou parar para falar sobre funções executivas de um modo mais pertinente. Mas, no geralzão, o que são as funções executivas, né? É um sistema de controle do nosso cérebro, digamos assim, que ajuda a gente se organizar, tá? Ou seja, é algo que está diretamente ligado ao nosso comportamento e aos nossos pensamentos. Está relacionado, de uma maneira também objetiva, com questões que envolvem atenção, foco, né? Por exemplo, a gente está numa sala de aula e tem muitos ruídos e a gente precisa se concentrar em determinado assunto que o professor está falando, né? Para que a gente consiga realmente ali prestar atenção naquilo. As funções executivas estão totalmente relacionadas a isso, ok? E no decorrer do nosso desenvolvimento, as funções executivas estão aí, tá? Então, assim, o que eu quero trazer com isso? Que são de suma importância para que a gente aprenda coisas novas, tá? Por mais que haja um período sensível, né, na nossa vida, as funções executivas, cara, elas são de suma importância para que a gente consiga reorganizar ou ressignificar ou aprender coisas novas, enfim, né, na nossa fase do desenvolvimento, ok? Algo também que é interessante, que esses dias eu estava, né, sondando aí as redes sociais, eu vi um vídeo do Neil deGrasse Tyson, um astrofísico, apresentador atual do Cosmos, cara incrível. E ele trouxe uma reflexão que vai caber aqui onde eu estou falando, tá? Inclusive a gente já escutou muito falar disso, porque envolve a matemática e a matemática ela causa aquele espanto, né? Quem aí nunca ouviu alguém falando, ou até mesmo já falou isso, né? Para que eu tenho que aprender isso? Eu nunca vou usar isso na minha vida, né? Eu nunca vou usar equações de terceiro grau ou fórmula de Bhaskara, enfim, né? A matemática ela tem essa complexidade. E de fato, quando a gente pensa desse modo empobrecido, de que nunca vai utilizar determinadas coisas na nossa vida, a gente acaba desconsiderando, né, que enquanto a gente está vendo ali fórmulas de matemática complexas, problemas, equações e afins, uma parte do nosso cérebro, em específico partes, né, do nosso cérebro associado à resolução de problemas, está sendo exercitada, ok? Então, indiretamente, cara, equações de matemática difíceis, né, contribuem muito para que essa parte exercitada do nosso cérebro seja ativada e a gente consiga, né, lidar com problemas do nosso cotidiano de modos diferentes. Olha que interessante, né? Então, eu digo que é um jeito empobrecido de pensar, porque tudo é aprendizado, tudo é acadêmico, ok? O nosso cérebro, ele tá funcionando, cara, o tempo todo, tá? Até que isso, falar a gente não usa 100% do nosso cérebro, isso é uma baita de uma mentira também. A gente usa muito do nosso cérebro, ok? Enfim, o que eu quero trazer com essa breve reflexão hoje, até para não me estender muito. Isso é um mito. A gente sempre pode aprender, né, coisas novas, independente da fase do desenvolvimento que a gente está. É importante a gente não cair nesse estereótipo de que a gente está velho demais,
de que, né, o tempo já passou, de que a gente não vai aprender. Não há novas aprendizagens, digamos assim, rápidas ou fáceis. É um processo que vai demandar, de novo, de um fator primordial, que é, além da disciplina, os estímulos, cara. Ok? É importante que você esteja em ambientes onde esses estímulos possam acontecer, para que essa menor complexidade, digamos assim, de aprendizagem seja iminente, ok? E até é interessante porque que eu estou fazendo esse vídeo, é porque é algo que está até presente, cara, no ambiente clínico, né? Os adultos, eles têm essa maior dificuldade de conseguir se perceber em potencialidade, digamos assim, né? De, putz, eu consigo, né? Eu posso estudar, ou eu posso fazer algo que me seja agradável, eu posso aprender a tocar um instrumento, eu posso aprender um novo idioma, né? Vocês podem, cara, ok? Vocês têm tempo para isso, tá? E todo dia é uma oportunidade para se fazer isso. Então, cuidado com pensamentos autossabotadores a respeito desses temas, tá? Porque isso vai continuar, às vezes, limitando vocês a uma dinâmica que, né, não vai trazer tanta coisa agregada naquilo que você mesmo almeja, tá? Então façam por vocês. Não precisa que eu apareça num vídeo falando, não, façam por vocês, escolham, né, por vocês. Tudo aquilo que tem finalidade terapêutica, cara, é válido, ok? Tudo aquilo que te trouxer determinado sentimento positivo, de felicidade e derivados, é válido, ok? Há tempo para se fazer isso. Não se limite a conceitos estereotipados que só existem na sua cabeça, tá? De que não dá para fazer, de que não tem tempo, de que tem muita responsabilidade. Invista em você nesse aspecto, ok? Pois bem, sem me estender mais tanto, espero ter sido, né, objetivo. Foi um breve objetivo, mas é isso. Não há um momento crítico para aprendizagem, ok? Isso é um mito. Pois bem, pessoal, até a próxima e um bom dia para todos vocês.